Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, Shalom, Deus abençoe a cada um de nós nas suas casas, amém? Em nome de Cristo Jesus, espero que vocês estejam me ouvindo, espero que vocês estejam escutando, amém? E que Deus venha a ser glorificado nesse dia, amém? Meu nome, quero me apresentar com todo temor e tremor, me fazendo responsável por cada palavra que sair da minha boca, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, meu nome é missionário e profeta César Augusto Machado Figueira, presidente e líder do Ministério Glória, amém? Um ministério missionário, profético para as nações, em nome de Cristo Jesus, no qual me encontro nesse tempo, fazendo live, levando a palavra de Deus de forma virtual, mas também não estou limitado a pregar em igreja. Se vocês quiserem me convidar, amém, glória a Deus, a abrir as portas da sua casa, da sua igreja, ministério, amém, que seja Deus glorificando, que seja o nome de Jesus, sempre sendo exaltado, e o Espírito Santo seja diante de mim, amém. Então, glória a Deus, chega de apresentações, que o nome de Cristo Jesus venha a ser glorificado. Toda honra, toda glória, todo louvor e todo reconhecimento seja única e exclusivamente de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que eu venha diminuir e que Ele venha crescer. Amém? Em nome de Cristo, que eu possa desaparecer a meus achismos. Amém? Para que Deus venha a ser glorificado, para que Ele apareça, para que a sua palavra se revele a mim e a você e ao seu coração, aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Então, gente, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração enquanto eu estava no banheiro tomando um banho, esquentando um pouco o corpo com água morna, água quente, glória a Deus, nesse inverno, é a palavra que a frase "não posso me descuidar". Amém? Não podemos nos descuidar. Amém? Então, gente, eu não sei o nível, eu não conheço o nível de intimidade ou de vida com Deus que você tem. Amém? Eu não conheço a vida e intimidade das pessoas, mas o Espírito Santo sabe. Deus, o Abba, o Eterno, Ele sabe e conhece perfeitamente. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra que eu quero trazer hoje, não pesquisei em nenhum lugar, na verdade, só busquei a própria palavra de Deus. Amém? E, gente, é sobre descuido, Como é que você está? Em que condição você está? O que você está seguindo? O que você está vivendo? Qual é o evangelho que você está vivendo? Qual é realmente, de fato, a fé que você está demonstrando publicamente? Amém? Qual é o Jesus que você está pregando? Qual é o Yeshua que você está ministrando? Qual é o Espírito Santo que sai pela tua boca? Se é que de fato é o Espírito de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Qual é essa paternidade que você está ministrando? Se de fato é a paternidade que vem do Pai, que vem do Abba. Amém? Tudo hoje em dia, irmão, tudo hoje em dia é questionável. Infelizmente. A Bíblia declara muito bem, Jesus falou muito bem, que nos últimos dias, por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, Então entendemos que por causa de que o amor de muitos, se esfria, tem se esfriado, muita gente, muitos cristãos, muitos crentes, muitos filhos de Deus estão descuidados, descuidados. Estão aí sem orientação, sem direção, vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito, vivendo qualquer tipo de evangelho, praticando o que muitas vezes não é para praticar, pregando o que não é para pregar, imitando o que não é para imitar, dizendo o que não é para dizer, e outra coisa, se abstendo de falar o que realmente é para falar, se abstendo de pregar o que de fato é realmente digno de pregar.
encarcerando assim a palavra de Deus, encarcerando assim o fogo do Espírito Santo, encarcerando assim o ministério do Espírito de Deus, encarcerando assim os dons e as operações de Deus através das nossas vidas. Então, gente, por haver se multiplicado a iniquidade, né, muita gente anda descuidada, anda despistada, como dizem lá na Venezuela em espanhol, andam perdendo a pista, perdendo a noção, andam por aí vivendo sem noção, um evangelho realmente descuidado. E Deus, daqui a pouco, Ele pode voltar através de Joshua para buscar a sua noiva, e Ele sabe a quem Ele vem buscar, gente. Jesus sabe perfeitamente a quem Ele está vindo buscar. E eu tenho certeza e lhes asseguro que muitos de nós vamos nos levar grandes surpresas, pequenas, medianas e grandes surpresas naquele grande dia. Amém? Glória a Deus. Mas o livro do profeta Isaías, né? O livro do profeta Isaías, ele nos ensina muitas coisas messiânicas e também nos traz palavras de Deus de confronto, palavras de exortação, palavras de ânimo, palavras que vêm arrancar a sujeira. Palavras que realmente vêm, aleluia, a mexer, muitas vezes com a nossa imundície. Palavras que vêm a mexer com a tua e com a minha ferida. Palavras que vêm a mexer com a minha, com a tua condição, com a condição da igreja. E que hoje em dia a igreja não gosta, nem quer pregar, não quer mexer com aquilo que é para mexer. Porque Deus está curando a sua igreja. Deus está sarando a sua igreja. A Bíblia diz que a ordem, né, de Deus começa pela tua casa. A purificação começa pela casa. A limpeza começa pela casa. Aleluia. A santidade começa pela casa. Como? Começa de dentro para fora. Começa comigo, né, para fora. Começa do sacerdote para, aleluia, para a igreja, para os filhos. Então, gente, nós temos que estar apercebidos de que estamos nos últimos tempos, porque, gente, eu falo assim, temos que estar apercebidos de que estamos nos últimos tempos. Porque, gente, tem gente que está vivendo, irmãos, como se Jesus não vai voltar. Tem crentes que estão vivendo o evangelho como se Jesus realmente não vem buscar a sua igreja. Como se não existissem realmente as promessas e as profecias de que Jesus, Ele vem buscar uma igreja santa, limpa, pura, imaculada. Que se purifica do mal. E eu não estou me fazendo com isso que estou falando, eu não estou me fazendo santo, super puro. Não, eu estou somente dizendo o que a palavra de Deus está declarando, o que Deus fala, que Ele vem buscar a sua igreja, e isso me está incluindo a mim. Em nome de Jesus. Vemos aqui uma palavra que Deus me trouxe no ano 2020. Uma palavra que eu vi muito clara, com letras como de fogo, Isaías 58. E eu não vou pregar sobre isso hoje, não, porque essa mensagem ainda estou estruturando, uma mensagem profética, uma mensagem que vem do Espírito Santo, que Deus mesmo, Ele vai me dar o como eu preciso ministrar essa palavra. Mas, para fazer tipo um ênfase, um resumo dessa palavra, gente, e juntando com Isaías 59, é uma palavra muito pesada. Porque Deus fala aqui do verdadeiro jejum, mas em si, o que Deus está querendo dizer para nós, para o seu povo, é o verdadeiro evangelho, como tem que ser a nossa vida, como tem que ser o verdadeiro cristão, como tem que viver o verdadeiro líder e pai e filhos de Deus, como temos que nos comportar diante do Senhor, como tem que ser a nossa vida, aleluia, diante do Senhor e diante da sociedade. Se você quer aprender algo do Espírito Santo, leia Isaías 58, amém? Mas Isaías 59 continua falando, dando continuidade àquela mensagem profética, aleluia, do profeta Isaías, e diz assim a palavra de Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar.
Deus ainda continua salvando, Deus ainda continua resgatando vidas, Deus continua ainda curando almas, Deus continua ainda sarando, aleluia, as feridas, Deus continua ainda libertando os cativos, Deus continua ainda arrancando das trevas, aleluia, a muitas pessoas, Deus continua ainda arrebatando das garras de Satanás a muitas vidas para a glória dele. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus continua com poder salvando vidas. Aleluia. Seja através de mim, seja através de você, ou através de outras pessoas. Mas Deus continua estendendo a sua mão de misericórdia e de graça e de salvação em favor dos perdidos, em favor dos pecadores. Aleluia. Né? Ainda, glória a Deus, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Deus continua ouvindo, Deus continua escutando, Deus continua, aleluia, atento ao clamor da igreja, Deus continua atento ainda ao clamor da noiva, Deus continua ainda atento ao meu clamor, à minha oração, à minha intimidade, Deus continua atento à minha intercessão, Deus continua ainda esperando que alguém se levante, que alguém se ponha na brecha, aleluia, entre ele e o povo para clamar, aleluia, para invocar o nome, para orar por misericórdia. Deus ainda espera que se levante uma geração intercessora, aleluia, em favor dos perdidos, em favor do mundo, porque Deus ama o mundo, porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para que todo aquele que crê em mim, em César, não. Se você não quer acreditar em mim, glória a Deus, mas acredita em Cristo, acredita em Jesus, acredita na palavra de Deus. Porque quem nele crê, terá a vida eterna. E Deus não quer que você e que eu pereçamos no inferno. Deus quer que nós sejamos salvos em Cristo Jesus e pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Então assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Deus continua ouvindo, aleluia, Deus continua ouvindo o nosso clamor, Deus continua ouvindo a nossa oração. Deus está querendo ainda escutar muito mais uma geração que ore, uma geração que busca a intimidade, uma geração que busca o clamor, aleluia. E Deus ainda nos dá uma palavra, um comando espiritual, uma chave espiritual, de forma imperativa, aleluia, que diz: clama a mim e eu te responderei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que ainda você não conhece, coisas que olho não viu, coisas que ouvido não ouviu, coisas que ainda não entram no coração de um homem. São aquelas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o invocam. Amém? Mas nós precisamos nos levantar, igreja. Nós precisamos, acho que ontem eu falei uma palavra que nós não temos evangelho, nós não temos reino sem cruz, e a cruz fala de renúncia, de morte ao nosso ego. Mas Deus continua querendo escutar, Deus continua com seus ouvidos atentos ao clamor de um povo que se levanta, Deus continua ainda ouvindo com seus ouvidos, porque diz que ainda, aleluia, diz a palavra de Deus, nem o seu ouvido obstruído. Os ouvidos de Deus não estão obstruídos, não estão tampados, aleluia. Deus está ouvindo, Deus está querendo ouvir o clamor da sua igreja, daqueles que têm intimidade com Ele. Amém? Deus pode ouvir ainda. Deus tem o poder de escutar, aleluia, aqueles que oram. Deus pode ouvir. Deus tem o poder de ouvir a oração de um justo. Disse a palavra de Deus que a oração de um justo tem muito poder em seus efeitos. E ainda Deus ainda continua ouvindo o justo. Amém? Deus ainda continua ouvindo a oração de uma pessoa que se coloca na brecha. Mesmo que 100 ovelhas não se levantem para orar, mas se se levanta um, Deus, aleluia, continua ouvindo. Ele está atento, aleluia. Diz aqui, mas o versículo 2 continua falando, aleluia, contudo as vossas iniquidades têm feito, aleluia, separação entre vós e vosso Deus. As vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados têm escondido a face dele. Está falando de Deus, de vós. Assim ele não ouvirá. É a única forma, gente.
É a única forma, igreja. É a única forma, povo de Deus, que Deus não ouça você. A única forma que Deus não escute, que Deus não ouça, que Deus não tem esse poder de ouvir, aleluia, é quando você, aleluia, está vivendo uma vida de iniquidade, uma vida de transgressão, uma vida em pecado, uma vida separada de Deus. Diz que contudo as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus. E é por isso, irmãos, aleluia, é por isso que você vê nas suas igrejas, na sua cidade, aleluia, nas suas casas, nos seus estados, no seu país, na sua nação, você vê, aleluia, aleluia, que o poder de Deus parece que está minúsculo, que o agir de Deus parece que está minúsculo, parece que não existe, até parece que não existe Deus. Mas por quê, irmão? Não é porque Deus não exista, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo onipotente, Deus continua sendo todo-poderoso, Deus continua sendo omnisciente, Deus continua sendo santo, 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 aleluia. Deus continua sendo fiel e verdadeiro. Deus continua sendo Deus. Mas diz a palavra de Deus que contudo as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus. Deus aqui está falando para um povo, para a sua igreja. Deus aqui não está falando de um povo estranho. Deus não está falando de um povo estrangeiro, está falando do seu povo. Essa palavra é para o povo de Deus, que está extraviado, que está desviado da verdade, que está de costas para Deus, que está, aleluia, juntando e acumulando pecado, juntando e acumulando iniquidade, fazendo com que Deus se afaste, fazendo com que as suas iniquidades façam uma grande separação entre essas pessoas, entre essa geração pecaminosa e o nosso Deus. Diz que as vossas iniquidades têm feito separação entre vós, entre vocês e o vosso Deus. Então quer dizer que essa palavra é para a igreja, é para aquele que se chama pelo nome do Senhor, é para aquele que se chama de crente, é para aquele que se chama de evangélico, é para aquele que se chama de cristãos, é para aquele que se chama de filho de Deus. Essa palavra é para mim e para você. E os vossos pecados têm escondido. Olha, escuta muito bem, isso aqui é muito sério, gente. Os vossos pecados têm escondido a face dele de vocês. Assim ele não ouve. Assim ele não ouvirá. Gente, tem pessoas que pensam, tem crentes, tem líderes, tem ministros que pensam que porque estão na liderança, que pensam porque estão em um certo cargo, uma cadeira de autoridade, humanamente falando, eles pensam que os juízos de Deus não vão chegar até eles. Eles pensam que aquilo que ele está plantando, ele não vai colher, mas ele vai colher. O que você está plantando, vai colher. Mesmo que a tua igreja não veja, mesmo que eu não saiba, mesmo que você não saiba, o que você está plantando, mesmo que seja escondido, você vai colher ainda em público, em nome de Cristo Jesus. O que você está plantando em escondido, você vai colher em público, para a tua vergonha, por causa do teu pecado e das tuas iniquidades diante de Deus. Deus tenha misericórdia de mim, gente, em nome de Cristo Jesus. Gente, igreja, os seus pecados escondem a face de Deus de você. Os seus pecados, os nossos pecados escondem a face, escondem a glória de Deus da igreja, da nação do Brasil. Os pecados escondem a face e a manifestação de Deus. E Deus não ouve a nossa oração. Assim ele não ouvirá. Deus não vai escutar a nossa oração. Por mais que você chore, faça jejum, mas se você está vivendo uma vida de pecado, gente, não adianta. Não adianta. É necessário que aconteça o que diz a palavra de Deus, que se o meu povo, porque aqui essa palavra, Isaías 59, Deus está falando para o povo dele, para o povo de Deus. Então Deus fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, orar e se arrepender dos seus pecados, aí Deus fala, aí eu vou ouvir. Aí eu vou ouvir. Eu vou descer. Eu vou sarar a sua terra. Aleluia. Mas enquanto você não se arrepender, enquanto a igreja não se arrepender, enquanto os líderes não reconhecerem os seus pecados,
enquanto o Brasil não reconhecer o seu pecado, enquanto a igreja que está no Brasil não reconhecer o seu pecado, assim ele não ouvirá. Deus não ouvirá. Está aqui na palavra de Deus. Eu não estou profetizando maldição. Estou dizendo que a palavra profética de Deus está declarando. Né? Transgressão, iniquidade, pecado fazem separação entre a igreja e Deus, entre os filhos e Deus. E assim Deus não ouvirá, gente. Porque Deus esconde a sua face. Né? Os nossos pecados fazem com que Deus esconda a sua face. E assim Ele não vai escutar, assim Deus não vai ouvir, por mais que você chore. Não ouvirá, Deus não ouvirá. Porque vossas mãos, versículo 3, né? Hélio, Deus te abençoe, meu amigo. A Shalom, a paz do Senhor. Porque diz aqui, versículo 3, porque vossas mãos, quando a palavra diz vossas mãos, está falando das suas obras, das minhas obras, porque as vossas mãos estão manchadas com sangue e vossos dedos com iniquidade. Vossos lábios têm falado mentiras, vossa língua tem murmurado perversidade, gente. Isso aqui é muito sério. Essa palavra é para hoje. Essa palavra está quentinha. Essa palavra está, aleluia, diretamente do trono de Deus para a igreja do Brasil, em nome de Cristo Jesus. Só basta você reconhecer e se arrepender diante de Deus. E reconhecer, Senhor meu Deus, tem misericórdia de nós. Porque as mãos da igreja, aqui está falando as vossas mãos, não são as mãos do mundano, do pecador, do inconverso, do gentil, não. Está falando aqui, porque vossas mãos, o povo de Israel, o povo de Deus, porque as vossas mãos estão manchadas. Igreja, as suas mãos, as suas obras são condenáveis, estão manchadas de corrupção, estão manchadas de pecado, estão manchadas de transgressão, estão manchadas de corrupção. Está manchada de iniquidade. Os vossos lábios têm falado mentira, gente. Vossa língua tem murmurado perversidade. E é por isso que eu comecei a palavra de administração nessa hora, falando o que você está falando, o que você está pregando, qual é o Cristo que você está pregando, qual é o Evangelho que você está ministrando. Diz aqui a palavra de Deus, vossos lábios têm falado mentira, vossa língua tem murmurado perversidade. Então, como é que você, igreja brasileira, como é que você, aleluia, meus irmãos, como é que você espera que Deus manifeste a sua glória? Como é que você espera, aleluia, que Deus ouça as suas orações, o seu clamor? Como é que você espera que Deus manifeste o seu rosto, aleluia, a sua glória? Como é que você espera se as suas iniquidades, os seus pecados estão feitos separação? Tem escondido o rosto do Senhor, aleluia, e as suas mãos, as suas obras estão sujas. Está manchada de pecado, está manchada de sangue, está manchada de vergonha. Então a igreja quer as bênçãos, quer glória, quer avivamento, quer despertar, aleluia. Mas não tem glória, gente, sem cruz, não tem glória sem arrependimento, não tem glória sem humilhação. Se humilhar o meu povo, disse o Senhor. Se humilhar o Brasil, disse o Senhor. Se humilhar o Brasil, disse o Senhor. Aí Deus vai descer sobre a terra brasileira. Aí Deus vai descer, porque Deus, aleluia, Ele atende o clamor daquele que se humilha. Porque aquela igreja que se humilha, essa igreja será exaltada. E Deus vai revelar a sua glória. Deus vai manifestar o seu rosto novamente, aleluia. E Deus vai começar a escutar o clamor da igreja. E Deus vai começar a responder com poder. Deus vai começar a responder com despertamento. Deus vai começar a responder com avivamento, em nome de Cristo Jesus. Mas as vossas mãos estão manchadas com sangue, aleluia, e os vossos dedos com iniquidade, vossos lábios têm falado mentira, vossa língua tem murmurado perversidade. E então como é que a igreja está esperando glória, avivamento, ressurreição, aleluia? Se humilhar o meu povo, é a recomendação do Espírito Santo. Se humilhar o meu povo, você que disse que clama e que ama a Deus, e tem muita gente que está fazendo o sacrifício de tolo, literalmente.
Ninguém pleiteia por justiça, nem qualquer súplica por verdade. Eles confiam em presunção e falam mentira novamente. Pela segunda vez, ele está confirmando de fato que esse espírito de mentira está na boca de muitos na igreja brasileira. Eles confiam em presunção e falam mentira. Eles concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Misericórdia, gente. Misericórdia, meu povo. Gente, essa palavra é muito forte, é muito séria. Hoje em dia as profecias que a igreja busca, as profecias que as pessoas querem ouvir hoje, você vai ser próspero, hoje você vai vencer, Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para prosperar, Deus te chamou, aleluia, para que tu vejas a glória, Deus te chamou para que vayas de glória em glória. Meu irmão, Deus te chamou, aleluia, para obedecer ao Senhor, Deus te chamou para ouvir a palavra de Deus, Deus te chamou para aceitar, quando é Deus que está falando e dizer, Senhor, me arrependo, me humilho diante de ti, tem misericórdia, seja propício a mim, pecador, em nome de Cristo Jesus. Se me ouvires e me obedeceres, ali Deus vai descer, ali Deus vai ouvir, em nome de Cristo, e você verá a glória de Deus. Oh, meu Deus. Gente, esse capítulo 59 de Isaías é muito forte, é muito pesado. É muito pesado, gente. Você que é estudioso da palavra de Deus, você que tem o Espírito Santo, você que é guiado por Deus, você que busca a direção, você que busca ser guiado, você que busca ser impelido pela presença do Eterno, por Yoshua HaMashiach, e você lê este capítulo 59 e o capítulo 58 de Isaías, você vai entender, o Espírito Santo vai trazer, aleluia, um espírito de identificação, e você vai identificar a igreja brasileira, você vai identificar a condição da igreja no Brasil, e você vai dizer, meu Deus, tem misericórdia, porque esta palavra é totalmente para o Brasil. Sabem, gente, eu me sinto como aqueles profetas no tempo do profeta Micaías, sabe? O rei Acabe, né? Ele estava rodeado como 120 profetas, sabe? Profetas que se chamavam profetas de Deus, né? E chega o outro rei e pergunta, aqui não tem um profeta pela qual nós possamos consultar a palavra de Deus? Aí o rei Acabe fala assim, todo malcriado, tem um profeta por aí, está lá, eu tenho preso ele lá, porque eu não gosto dele, porque ele somente profetiza aquilo que eu não gosto. Aquele profeta somente profetiza aquilo que eu não quero ouvir. Esse Micaías profetiza somente coisa ruim para mim. E é assim, gente, é assim mesmo que estão os pastores e muitos líderes, muitas igrejas hoje em dia no mundo todo. Pessoas que, se Deus levanta pessoas para trazer a palavra divina, a palavra de exortação, de confronto, aleluia, palavra de cura, palavra de libertação, palavra que venha, aleluia, a mostrar a condição da igreja, de fato e de verdade hoje, como está genuinamente a igreja. Os líderes falam assim, esse não é de Deus, esse não está alinhado com a voz profética de hoje. Esse profeta não está alinhado com aquilo que os profetas estão profetizando. É assim mesmo que está acontecendo, gente. É a mesma coisa, é a mesma situação dos profetas de Acabe com o profeta Micaías. Micaías era o profeta de Deus, era a única voz de Deus que estava naquele tempo, aleluia, naquele momento, e aquela voz profética estava encarcerada, estava presa, estava no buraco, estava lá, aparentemente reprimida, limitada. Por quê, gente? Porque ninguém quer ouvir palavra de Deus de verdade. Ninguém quer escutar o assim diz o Senhor de fato e de verdade. Porque os profetas estão profetizando somente o que Acabe quer ouvir. Os profetas somente estão profetizando o que os líderes querem escutar. Os profetas estão profetizando somente aquilo que os líderes querem ouvir e querem e desejam e pedem ainda. Fala sobre isto, porque é isso que eu quero, é isso que enche o meu ego, é isso que preenche a minha alma. Era isso justamente que eu queria.
Mas quando chega o Espírito Santo e levanta uma geração de profetas, uma geração profética que fala algo assim, diz o Senhor, e fala que se arrependa, e fala que os seus pecados têm feito separação, que os seus pecados estão fazendo com que Deus esconda a sua face de vocês, e Deus não ouve mais. A igreja fala assim, ai, está sendo muito duro. Essa palavra parece que é totalmente pura carne, pura alma. Né? Ixi, que se acha esse cara? Mas, gente, como eu falei ontem na pequena ministração que eu ministrei ontem, Deus não me levantou como profeta para agradar a homens. Deus não me levantou como profeta para agradar a ninguém. Com tal que eu venha agradar Ele, já é suficiente para mim, para César Augusto Machado Figueira. Com tal que eu busque agradar aquele que me chamou, para mim é suficiente, 100%. Assim eu perca familiares, assim eu perca amizades, assim eu perca amigos, assim eu perca o que quizás eu conquistei uma vez. Mas se é por agradar a Deus, gente, é como disseram os apóstolos lá. Para mim, julguem vocês mesmos. A quem é melhor obedecer? A Deus ou aos homens? Porque eu seria o pior dos miseráveis se eu tentasse agradar aos homens. Eu seria o pior e um falso profeta se eu tentasse agradar vocês, pregando somente aquilo que vocês querem ouvir. Aí seria um falso profeta, um vagabundo desse mercenário, me desculpem a palavra. Mas a palavra me manda, postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Foi Ele, é para Ele, e nele, em Cristo Jesus, eu estarei, pregarei, profetizarei, direi assim, diz o Senhor. Assim você goste ou não goste, assim você queira ou não queira, assim você espere ou não espere, em nome de Cristo Jesus. Porque, gente, já chega de bajuladores. Chega de bajuladores. Profeta, chega de se vender. Chega de barganhar. Chega de vender o teu ministério. Chega de vender o teu dom. Chega de vender o teu chamado em nome de Cristo Jesus. Gente, faz anos que eu aprendi que a partir do dia que eu aceite algum dinheiro, alguma coisa em troca de profetizar ou de pregar aquilo que a pessoa me está pedindo, eu deixei de ser um profeta e me tornei um macumbeiro, me tornei um bruxo, um feiticeiro. E isso nunca seja na minha vida, nunca farei. Em nome de Cristo, me faço responsável pelo que estou falando. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, diz que as vossas mãos estão manchadas com sangue, aleluia, e vossos dedos com iniquidade, vossos lábios têm falado mentira, igreja, vossa língua tem murmurado perversidade. Ninguém pleiteia por justiça, nem qualquer súplica por verdade. Eles confiam em presunção e falam mentiras novamente. Eles concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Gente, aqui Deus está falando através do profeta, do seu povo, do povo de Deus, do povo de Israel. Hoje em dia Deus está falando para a igreja. Eles estão concebendo o mal e dão à luz a iniquidade. Pecado consciente, iniquidade é pecado consciente. Tem gente que está pecando, que está na liderança, que está em lugares de autoridade, está pecando, está em transgressão, está em iniquidade e continua pecando e não se arrepende, não reconhece o seu pecado, não reconhece o seu erro, não se retrata, não volta atrás, está nem aí com Deus. Está concebendo mal e dando à luz iniquidade. Interessante, ele está concebendo o mal e dando à luz iniquidade, ou seja, está gerando uma geração de iniquidade, uma geração de iníquo. Meu Deus, gente, isso é muito forte, é muito pesada essa palavra. Deus tenha misericórdia de mim, em nome de Cristo. Diz que eles chocam ovos de cocatriz e tecem a teia da aranha. Aquele que come de seus ovos morre, e destes, ao ser exprimido, irrompe uma víbora. As suas teias não se tornarão em vestes, nem eles cobrirão a si mesmo com as suas obras. As suas obras são
obras de iniquidade. Obras de iniquidade. E o ato de violência está em suas mãos. Existe violência nas mãos de muitos crentes. Existe violência nas obras que eles estão realizando. Existe pecado consciente. As pessoas sabem que estão pecando, sabem que estão transgredindo a lei, sabem que estão desobedecendo a Deus, mas mesmo assim continuam como se nada estivesse acontecendo. Continuam assim, desse jeito, como se Jesus não vai fazer justiça. E Deus vai fazer justiça. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Mas, gente, igreja, Deus é fogo consumidor. Deus mata, Deus mata. E Ele vai fazer justiça. Continua falando a palavra de Deus. Os seus pés correm para o mal e eles apressam-se para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade novamente, gente. Debilidade e destruição estão nas veredas deles. É isso que há. Uma geração, aleluia, uma geração débil, uma geração fraca, uma geração que destrói e que se destrói a si mesmo. São essas veredas dessa geração. O caminho deles, aleluia, o caminho da paz eles não conhecem. Meu Deus, versículo 8. O caminho de paz eles não conhecem. E que diz a palavra de Deus ao respeito da paz de Deus? Que a paz de Deus, né? A paz de Deus excede todo entendimento. E essa paz muita gente não conhece. A paz que o mundo conhece, a paz que essa geração iníqua conhece, é a paz que eles têm quando tem um Pix, quando tem um carro bom, quando tem uma casa boa, quando tem coisas materiais do melhor desse mundo. Essa é a paz, uma paz passageira, uma paz que acaba, uma paz que se destrói, uma paz que pode ser roubada. Mas a paz de Deus, essa geração não conhece. A paz de Deus, que excede todo entendimento, eles não conhecem. Diz o caminho de paz, eles não conhecem. E não há discernimento no comportamento deles. É uma geração que não tem caráter, que não tem discernimento, que não tem o Espírito Santo. Por como vão discernir se não tem o Espírito Santo, se não está Deus ali revelando e mostrando? Porque Deus se afastou deles. Eles têm feito tortuosas veredas para si mesmo. Para si mesmo. Misericórdia, né? Quem quer que ande nelas não conhecerá a paz. Mais uma vez, mas que paz vai encontrar, gente? Que paz você vai encontrar, né, com uma pessoa que está fazendo veredas tortuosas para si próprio? E você quer andar com eles, você não vai encontrar paz andando com essas pessoas. Você não vai encontrar paz andando com essa geração. Portanto, o direito está longe de nós, nem faz justiça manifestar-se de repente a nós. Nós esperamos por luz, porém observamos obscuridade, por brilho, mas andamos em escuridão. Nós tateamos pelo muro como cego, e nós tateamos como se não tivéssemos olhos. Nós tropeçamos ao meio-dia como de noite, nós estamos em lugares desolados como homens mortos. O interessante aqui, o profeta Isaías, é interessante que hoje nós precisamos temos esse comportamento, temos essa atitude do profeta Isaías. Falo de mim, nós precisamos ter essa atitude de nos identificar com o pecado do povo, nos identificar com o pecado da igreja, mesmo que não sejamos nós que sejamos sendo motivos desses pecados, mas nós precisamos clamar e orar e nos identificar com o pecado para que nós possamos sentir, aleluia, o que Deus está querendo fazer e possamos clamar por misericórdia ao Senhor. O profeta Isaías está falando que essa geração anda cega, tateando, não sabe para onde vai. Estão em lugares desolados de escuridão. Estão em dimensões espirituais de solidão, de escuridão, de desolação. Onde não há brilho, somente escuridão, gente. Não há glória, somente escuridão. Não há luz, somente trevas. Por quê? Porque nossas transgressões estão multiplicadas perante
o Senhor, e nossos pecados testificam contra nós, porquanto nossas transgressões estão conosco, e com relação às nossas iniquidades, nós as conhecemos. Você conhece o seu pecado, você sabe as suas iniquidades, você sabe perfeitamente, porque está diante de Deus. Então melhor é hoje se arrepender, reconhecer, confessar, buscar a presença de Deus, dobrar o joelho e derramar lágrimas de sangue, lágrimas de arrependimento diante do Senhor, antes que seja tarde, em nome de Cristo Jesus. Gente, eu vou deixar por aqui porque esse negócio está muito pesado. Se eu continuar, eu não vou acabar hoje. Mas, gente, não se descuide, irmão. Não se descuide. Não se descuide, pelo amor de Deus. Não descuide o teu ministério. Não descuide. O teu ministério não é somente pregar, não é profetizar, não é estar num cargo na igreja. O teu ministério é ter vida com Deus, é ter vida com o Espírito Santo, é conhecê-lo a Ele, para que assim você possa fazê-lo conhecido. É assim que você vai fazer conhecido a Jesus. É assim que você vai pregar a palavra de Deus. Quando você conhecer Ele, quando você aleluia, se compromissar, se comprometer em buscá-lo, aleluia, que Espírito e em verdade, de todo o coração. De verdade, gente. Jesus está voltando. Essa palavra não é para humilhar a igreja. Não é para ofendê-la, ou quizás sim é para ofendê-la, mas é para incomodar, para que você se veja nesta palavra, para que você veja e se identifique, e identifique a condição que está a igreja brasileira, porque é para a igreja brasileira, porque foi para esse país que Deus me trouxe, que ele foi enviado em nome de Cristo Jesus, e em nome de Cristo Jesus eu continuarei aqui, cumprindo o ministério de Deus aqui, o ministério do profeta, do ofício que eu carrego na minha vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer a sua glória através do arrependimento, através do clamor. Se humilhar o povo de Deus aqui no Brasil, se humilhar o povo de Deus aqui no Brasil, Deus vai ouvir, Deus vai poder escutar, Deus vai poder ouvir o clamor, Deus vai poder escutar os justos clamarem em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. E Deus vai arrancar a muita gente das trevas. Deus vai abrir os olhos, vai tirar as vendas e as escamas de muitos que andam tateando em escuridão e em trevas. Se humilhar o povo de Deus somente. Se humilhar, se arrepender, se tomar a sua cruz, se negar o seu ego. Gente, essa palavra tome assim para você em nome de Jesus Cristo. Eu sei que muita gente, muito crente, gente, sendo assim bem calmado, bem sério, em nome de Jesus. Tem muita gente que anda como que tudo está bem. Tem crente que está vivendo um evangelho como que tudo está certo, como que eles estão certos. Tem gente que está vivendo como que eles estão certos. Muitos estão vivendo um engano sutil. Muitos estão vivendo um engano sutil. Muitos andam com uma falsa, falsos lentes, ou falsos lentes espirituais. E Deus quer colocar as suas lentes, a sua visão de reino, onde aquilo que é sujo venha a ser arrancado, onde aquilo que não presta venha a ser confrontado com o amor de Deus. Porque muita gente quer se confrontar somente com aquele amor, poetizando o amor de Deus. Gente, o amor de Deus é governo. O amor de Deus não é uma ideologia. O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é governo. É justiça, primeiramente. O amor de Deus é a base do reino. É a base do reino do céu. É a base do nosso evangelho. O amor de Deus é o próprio Deus, e Deus é amor. Deus é fogo consumidor. O amor é fogo que consome. O amor mata também, gente. E muitos morrem por amor. Então, gente, não poeticemos nem romanticemos o evangelho. O evangelho é sério. O evangelho é sério. A Bíblia é séria. O Espírito Santo é de verdade sério.
E é por isso que Deus fala muito claro: ai daquele que blasfemar, que falar mal, que diga mal, que mal dizer do Espírito Santo, ele não terá perdão hoje, amanhã, nem nunca. Então, se você está ouvindo essa palavra, medita no teu coração, medita no teu íntimo, coloca na balança de Deus, coloca na balança do Espírito Santo, peça essa palavra com o Espírito Santo, em oração, não com o teu entendimento, não com aquilo que você acha, como muita gente tem julgado, porque muita pessoa começa a julgar, né, na sua carne. Eu não tenho problema em que a pessoa me julgue. Eu não tenho problema em eu julgar, porque a Bíblia me manda julgar segundo a reta justiça de Deus, que é a palavra de Deus. Então eu posso julgar, porque Deus me manda na palavra, julgar segundo a reta justiça. O que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer é condenar, porque quem vai condenar é Deus, é a palavra de Deus. E os que estão em pecado, diz a palavra, que já foram condenados pela palavra que Jesus tem nos pregado. Mas se você se arrepender hoje, escute bem essa palavra, Deus vai ouvir. Deus vai, aleluia, estender a sua mão em teu favor, em nome de Cristo Jesus. Tem um ditado que existe que diz assim: enquanto há vida, há esperança. Depois que você morrer, gente, você não tem esperança. Não tem mais chance de se arrepender. Não tem arrependimento. Então se arrependa hoje, se arrependa agora. Busque a Cristo hoje, busca a Cristo agora. Se confesse agora, se arrependa agora, porque amanhã não tem esperança. Amanhã você não sabe se virá. Amanhã você não sabe se vai acordar com vida. Amanhã você não sabe de nada. Eu não sei de nada do amanhã. Mas hoje eu sei. Eu ponho meus olhos em Cristo Jesus. A minha vida, a minha família está em Cristo Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é a minha rocha firme. E nele eu não vou cair. E nele ninguém vai me derrubar. Glória a Deus. E em Cristo Jesus a palavra, a profecia, o profético não será destruído por homens insensuais, por homens carnais, por homens que se acham homens de Deus e não são nada diante de Deus. Não são nem sequer conhecidos. Homens que não são nem sequer conhecidos por Jesus. Oh meu Deus, Deus tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, tem misericórdia de cada pessoa. Que esta palavra flua no coração de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, em nome de Jesus. Esta foi a palavra que tu colocaste no meu coração, no meu espírito, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que o teu fluir, meu Deus, sopre nas suas vidas, no seu entendimento, Pai, que o Senhor traga, Senhor, aleluia, um sentimento de arrependimento, um sentimento, Senhor, aleluia, Senhor, de arrependimento, de confissão de pecados, Pai amado, de reconhecimento, Senhor, de aceitação desta palavra, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado, Pai amado, porque tu és amor, Pai. Eu te amo com todo o meu coração, e eu sei que o Senhor me ama mais ainda, Pai. Mas a tua palavra também me ensina, meu Deus. O Senhor mesmo me ensina, aleluia. Que tu és fogo consumidor. E que o Senhor também mata. Porque tu dás vida a quem tu quiser. E tu tiras a vida de quem o Senhor quiser também. Tem misericórdia de César Augusto Machado Figueira. Tem misericórdia de mim, Senhor. Da minha casa, da minha família, da minha parentela. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Porque a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Senhor Jesus Cristo, eu tenho crido e eu vou continuar crendo na tua palavra de salvação. Eu vou continuar crendo na tua graça, amor e misericórdia, Pai amado. Tem misericórdia, Pai amado. E me ajuda com força, com coragem, com intrepidez. Aleluia, com graça, com garra do Espírito Santo, de pregar a tua palavra, não a minha palavra, pregar a tua palavra, pregar, anunciar e ministrar aquilo que está no teu coração para essas pessoas, Senhor, da tua igreja, principalmente, Pai, porque tu estás limpando, porque tu não vem buscar uma igreja suja, tu não vem buscar uma noiva mal vestida, Pai amado, tu vem buscar uma igreja limpa, pura, aleluia, sem rugas, santa, que se arrepende do mal, Pai. Tem misericórdia de César Augusto. Mais uma vez, tem misericórdia de mim, Pai.
Purifica, lava nossas mãos, limpa-nos de toda obra, Senhor, que tem desagradado o teu coração, meu Deus amado. E abençoa o Brasil, abençoa esta nação em nome de Cristo Jesus. Pai, levanta a tua igreja no norte, no sul, no leste, no oeste do Brasil. Levanta o teu povo, Pai, em nome de Cristo Jesus. Que o fogo do Espírito Santo comece a queimar como nunca antes, Pai amado, nessa geração que o Senhor está levantando, aleluia, para trazermos a luz do Espírito Santo, a luz do verdadeiro evangelho do reino, em nome de Cristo Jesus, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, porque nós queremos ser o socorro para esta nação. Nós queremos ser o socorro para o mundo, segundo a Tua palavra diz, meu Deus, que, aleluia, toda a criação está, aleluia, com dores de parto, com expectativa, esperando a manifestação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, Pai. Levanta os teus filhos, desperta os teus filhos, Pai, no norte, no sul, no leste, no oeste do Brasil, Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai. Levanta os Micaías dessa geração, levanta os profetas Micaías dessa geração, Pai, que não se importem, Pai amado, se são encarcerados, se são perseguidos, oh meu Deus, mas que se importem com agradar o Senhor e levar a palavra genuína e verdadeira do Espírito Santo, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor. Assim eu oro, Pai amado, e eu clamo a Ti em Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão Ezequias Pinheiro. Deus te abençoe, meu irmão, desde aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe Manaus. Deus abençoe o estado do Amazonas, em nome de Jesus. Um estado que eu amo tanto e que vou continuar amando. Me identifico como uma manauara de coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe todo o Brasil, para a glória de Deus Pai. Amém. E amém. Compartilha, por favor, essa mensagem, né, que com todo o coração e com toda a ousadia e intrepidez o Espírito colocou no meu coração, principalmente para mim e para a igreja de Deus que está aqui no Brasil, para o Brasil, em nome de Jesus. Compartilha, por favor, e nos ajuda a espalhar o reino de Deus e a palavra de Deus. Amém. Que tanto precisa ser escutada hoje em dia. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Obrigado.